Talvez uma das prisões mais silenciosas da vida seja esta: precisar da aprovação dos outros para se sentir em paz. Muita gente não percebe isso de imediato. Ela só sente que viver assim pesa. Pesa ser julgada, pesa a necessidade de não decepcionar, pesa tentar causar boa impressão o tempo todo, pesa viver buscando aceitação, pesa esse esforço constante de não desagradar e de parecer certo aos olhos de alguém. E pouco a pouco, a vida vai deixando de ser vivida a partir de dentro e começa a ser organizada em função do olhar de fora. No jardim do vazio, a proposta é pensar com calma aquilo que o mundo vive com pressa. E hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta profundamente humana. Por que buscamos tanta aprovação? Em algum nível, todos nós queremos ser vistos com acolhimento. Queremos pertencimento, queremos reconhecimento, queremos amor, queremos sentir que cabemos em algum lugar. Isso é humano. O problema não está em desejar aceitação. O problema começa quando a nossa paz passa a depender dela. Quando a pessoa já não consegue simplesmente existir, mas precisa o tempo todo perceber se está agradando, se está sendo validada, se continua sendo bem vista, se ainda cabe na expectativa alheia. E é aí que o outro deixa de ser encontro e passa a ser medida. Medida do nosso valor, da nossa importância, da nossa beleza, da nossa inteligência, da nossa dignidade, até do nosso direito de descansar em quem somos. E isso desgasta por dentro, porque ninguém encontra estabilidade real vivendo à mercê de avaliações que mudam o tempo todo. A busca por aprovação costuma nascer de um lugar muito delicado. Quase sempre ela toca uma insegurança antiga. Uma parte de nós que aprendeu a se sentir amável apenas quando corresponde, quando faz o certo, quando agrada, quando ajuda, quando não incomoda, quando impressiona, quando acerta, quando se encaixa. E então a pessoa cresce carregando, mesmo sem perceber, uma lógica silenciosa. Para ser aceita, eu preciso ser de um jeito certo. Para ser amada, eu preciso não decepcionar. Para ter valor, eu preciso ser reconhecida. E essa lógica pesa, porque transforma a vida inteira em uma tentativa de merecimento. A pessoa já não vive apenas, ela tenta merecer o direito de existir sem culpa. Isso aparece em muitos lugares, na necessidade de agradar todo mundo, no medo de dizer não, na dificuldade de discordar, na ansiedade depois de uma conversa, na obsessão com a imagem, no sofrimento quando não recebe resposta, na necessidade de parecer interessante, madura, forte, equilibrada ou espiritualmente evoluída. Às vezes a pessoa nem chama isso de busca por aprovação. Ela chama de educação, de sensibilidade, de cuidado, de perfeccionismo, de responsabilidade. Mas por trás de muitas dessas camadas existe uma pergunta silenciosa. Será que ainda gostam de mim se eu não corresponder? Será que ainda me aceitam se eu mostrar o que sou de verdade? Será que eu continuo tendo valor se eu não impressionar? E viver assim é muito cansativo, porque a busca por aprovação cria vigilância,
A pessoa começa a se observar o tempo todo, rever o que falou, mede o que mostra, tenta prever reações, adapta a própria presença, se segura para não desagradar, se corrige para continuar sendo aceita. E uma vida vivida assim raramente descansa, porque ela já não está enraizada em presença, ela está organizada em reação. Reação ao olhar do outro, à expectativa do outro, à possibilidade de desapontar, ao medo da rejeição. É como se a pessoa nunca estivesse realmente em casa dentro de si. Ela está sempre esperando descobrir se ainda pode permanecer ali. As tradições orientais, de formas diferentes, sempre apontaram para o sofrimento que nasce quando a identidade se apoia demais no que é instável, e o olhar do outro é profundamente instável. Hoje ele aprova, amanhã ele rejeita. Hoje ele admira, depois esquece. Hoje ele acolhe e depois julga. Se a nossa sensação de valor depender desse movimento, então a nossa paz também passa a oscilar com ele. E isso nos afasta de algo essencial: a possibilidade de repousar em um centro que não precise ser confirmado o tempo todo. Talvez uma das formas mais silenciosas de sofrimento seja justamente esta: não conseguir sentir que se basta sem ser validado por fora. Não no sentido de não precisar de ninguém, mas no sentido de não depender da aprovação para existir com dignidade interior. A busca por aprovação também deforma a verdade, porque quando o mais importante é ser aceito, a pessoa começa a se afastar da própria honestidade. Silencia o que pensa, esconde o que sente, suaviza o que gostaria de dizer, adapta o que realmente quer, molda a própria presença para não correr o risco de ser mal vista. E aos poucos, aquilo que parecia proteção vai virando perda de si, perda da espontaneidade, perda da autenticidade, perda de clareza e força interior. A pessoa continua convivendo com todo mundo, mas vai se afastando de si mesma. E talvez uma das coisas mais dolorosas da vida seja exatamente essa: ser aceito pelos outros ao custo de se abandonar por dentro. É claro que ninguém se liberta disso de uma hora para outra, porque a busca por aprovação não é só um hábito mental. Muitas vezes ela é uma tentativa antiga de proteção emocional, uma forma de evitar exclusão, uma forma de evitar conflito, uma forma de evitar dor. Por isso, o caminho não começa com culpa, começa com lucidez, com a coragem de perceber em quantos momentos da minha vida eu não estou agindo por verdade, mas por medo de desagradar. Em quantos momentos eu não estou sendo inteiro, mas apenas administrando a impressão que causo. Em quantos momentos eu chamo isso de equilíbrio, quando no fundo é só receio de rejeição. Essas perguntas podem incomodar, mas também libertam, porque ver com clareza já começa a soltar o que antes parecia invisível. Talvez amadurecer interiormente tenha muito a ver com isso. Aprender a suportar o desconforto de não ser aprovado o tempo todo. Aprender a dizer a verdade sem crueldade, mas também sem submissão. Aprender a não moldar toda a própria existência para caber no desejo alheio. Aprender a continuar inteiro, mesmo quando o outro não confirma a imagem que gostaríamos de receber de volta. Isso não significa arrogância, não significa indiferença, não significa desprezo pelas relações. Significa apenas que a nossa dignidade interior não pode depender exclusivamente do aplauso, do acolhimento
ou da aprovação dos outros. Porque, se depender, vamos passar a vida inteira tentando merecer um descanso que só começa quando deixamos de nos medir o tempo todo pelo olhar de fora. Existe um alívio muito profundo quando a pessoa já não precisa agradar em excesso, quando já não precisa ser impecável para ser amada, quando já não precisa ser admirável para se sentir valiosa, quando já não precisa ser constantemente confirmada para confiar um pouco mais na própria presença. Esse alívio não nasce do orgulho, nasce de uma reconciliação interior. A reconciliação de quem começa a entender que o valor mais verdadeiro não pode depender o tempo todo daquilo que os outros pensam, projetam ou devolvem. Talvez o caminho não seja deixar de querer ser amado. Talvez seja deixar de entregar completamente ao outro o poder de decidir quem você é. E isso muda muita coisa. Porque quando a aprovação deixa de ser um vício, a relação com o mundo também muda. A pessoa já não vive tão tensa, já não precisa provar tanto, já não se esgota tentando caber, já não transforma todo encontro em teste de valor pessoal. Ela começa, aos poucos, a viver com mais presença e menos medo. No jardim do vazio, o vazio não é ausência, é espaço. É o lugar onde o excesso de ruído cai e o essencial volta a ser escutado. E talvez uma das coisas que mais silenciosamente nos esgotam seja isso. Passar a vida tentando ser aprovado e quase nunca parar para perguntar se já aprendemos a habitar a nossa própria presença.